Boa tarde. Essa é a monitoria do dia 21 do 1. Não, do 1 não. Do 2. Sobre interpolação. Bom, vamos lá. O que é a interpolação, né? Vamos dar uma explicada um pouco sobre o que seria essa interpolação. A interpolação é um método que a gente utiliza um polinômio para ligar pontos, né, alguns pontos em um gráfico, e prever qual vai ser o valor dentro de um intervalo que tenha esses pontos. Então, por exemplo, eu posso fazer um gráfico aqui, em que eu vou ter vários pontos aqui, e eu posso traçar um polinômio aqui entre esses gráficos. Certo? Só que, vamos dar uma ajeitada aqui. Vamos supor que eu queira achar esse ponto roxo aqui em específico. Eu não tenho ele, né? Não tenho ele aqui no intervalo. Não tenho ele já calculado. Mas, com esse polinômio que eu acabei de achar aqui, eu posso tentar achar esse ponto aqui, prever mais ou menos onde esse ponto vai estar. Mesmo que às vezes a função seja um pouco diferente, pode ser que a função seja um negócio mais... Vou botar de laranja. A função seja um negócio mais assim, mas eu consigo achar mais ou menos aonde que esse ponto vai estar, entendeu? Basicamente isso que a gente vai tentar fazer. Bom, então vamos lá. Para começo, vamos entender como que funciona a parte do polinômio. O polinômio ele é dado dessa forma aqui, certo? Então, vamos mostrar alguns exemplos aqui. Como seria um polinômio de grau 1? O grau ele é dado por esse n aqui. E ele vai basicamente dizer qual é o expoente máximo de x aqui. Então, como seria um polinômio de grau 1? A gente vai ter um a0 x1 mais um a1. Funciona basicamente assim, certo? Esse daqui eu posso botar a0 x mais a1. Outra coisa, esse a0 e esse a1 aqui, eles são valores constantes, tá? São constantes que vão estar no lugar desse a0 e desse a1 aqui. Mas o que importa é que a gente vai ter um termo que vai depender de x e um termo independente, certo? Basicamente isso. No caso do polinômio de grau 2, a gente vai ter um a0 com x ao quadrado, mais um a1 com x, no caso vai ser x a menos 1, que daí seria n menos 1, né? Vai ser só x a primeiro, mais um a2 livre aqui. De novo, a gente tem a mesma coisa. Um termo que vai depender de x ao quadrado, outro termo que vai depender de x, e outro termo que vai ser independente. É assim que funcionam os polinômios, tá? Que a gente poderia levar para grau 3, grau 4, mas enfim, eu vou poupar esse trabalho agora. Bom, então vamos agora para os tipos de interpolação, né? A gente tem aqui o primeiro que a gente vai fazer vai ser a interpolação linear. Sim, antes, deixa eu só checar o slide aqui certinho para eu ter certeza de que eu não estou fazendo nada errado. Cadê? Essa questão aqui, achei. Beleza. Então, como é que funciona a interpolação linear, né? A gente vai ter basicamente essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, ela também pode ser escrita, se eu fizer algumas alterações, desse jeito aqui. Fica a critério, qual você acha melhor. Essas duas aqui vão dar a mesma forma. Bom, então vamos mostrar isso daqui, né? Com esse exemplozinho aqui, bem simples, que eu trouxe. Como é que vai ser o polinômio desse exemplo aqui? Deixa eu, na verdade, dar uma afastada. Vou botar isso aqui um pouquinho para baixo. Pronto. Vou botar umas linhas a mais, fazer de amarelo também, para ficar na mesma cor. Então vamos lá, como vai ser esse polinômio aqui? Bom, ele tem dois elementos, tem esse daqui, esse aqui. Então, é como se fosse um sistema de grau 1,
aqui vai ter 2 elementos, é o polinômio de grau 1. Então vai ser o nosso P1 de x, né? Mas, como é que a gente poderia fazer esse P1? Bom, eu vou fazer por como seria o polinômio, né? Um polinômio de grau 1 aqui, ele vai ter 2 elementos, que vai ser o elemento A0 multiplicado pelo x e o elemento A1 independente. Então, tenho 2 elementos aqui, certo? Bom, se eu substituir esses valores aqui com os que eu tenho aqui, eu posso formar um sistema, que vai ser esse sistema aqui. 2A0 mais 2A0 é A1 é igual a 5 e 4A0 mais A1 é igual a 9. Com isso eu posso resolver esse sistema. Por exemplo, eu multiplico aqui por 2, vou ter 4A0 mais 2A1. Ah não, é mais fácil. Eu posso subtrair aqui. Se eu chamar essa equação de 2 e essa equação aqui de 1, se eu fizer 2 menos 1, eu vou ter 2A0, que vai ficar 4 menos 2 aqui. O A1 com A1, quando eu subtrair, vai ficar 0. E isso daqui vai ser igual a 9 menos 5, que vai dar 4. Então aqui eu tenho que o meu A0 vale 2. Se eu pego esse 2 aqui e substituo aqui em alguma desses, vamos dizer que a gente vai substituir no 1, na equação 1, eu vou ter 4 mais A1 é igual a 5. Com isso, eu tenho que o meu A1 vale 1. Logo, o meu polinômio interpolador, né, vai ser 2x mais 1. Pronto, dessa forma aqui. Tá certo? Então, é bem tranquilo. Se eu quisesse achar um valor aproximado aqui, por exemplo, se eu quisesse achar qual o valor de y caso eu tivesse um x3 aqui, um x igual a 3, eu posso usar esse polinômio interpolador aqui para descobrir. Que vai ser, eu vou pegar esse polinômio, vou botar 3 no lugar de x. Isso vai ficar 2 vezes 3 mais 1. Isso aqui dá 7. Logo, o meu y aqui, para caso x seja 3, é 7. Entendeu como funciona? Bem tranquilo. Bom, vamos agora para uma interpolação um pouquinho mais chata, que é a interpolação de Lagrange. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo, que essa aqui eu preciso de um pouquinho mais de espaço. Que eu vou ensinar um truquezinho aqui para vocês fazerem a interpolação de Lagrange mais fácil. Bom, como é que a interpolação de Lagrange funciona, né? Deixa eu fazer de azul. Fazer de azul. Pronto. Como é que funciona aqui a interpolação de Lagrange? Ela vai usar esse polinômio aqui, tá? Esse polinômio aqui é caso tenha grau n. Mas a gente não necessariamente precisa que ele seja grau n. Na verdade não tem como, a gente pode usar outro grau. Bom, um negócio que vocês podem pensar é de onde veio esse polinômio de Lagrange. Basicamente, ele veio dessa interpolação aqui. Dessa interpolação linear aqui. A gente consegue fazer umas modificações para que ele fique desse jeito aqui. Certo? Uma coisa sobre o polinômio de Lagrange, a interpolação de Lagrange, é que ela é universal, tá? Você pode usar qualquer polinômio, qualquer valor, qualquer coisa, que ela vai chegar numa aproximação razoavelmente bem. Bom, então vamos lá. Vou explicar para vocês o que é esse L0, esse L1 e esse Ln aqui. Isso aqui é um negocinho específico da interpolação de Lagrange, que é algo que a gente vai multiplicar pelo valor da função ou pelo nosso y. Esse f de x aqui é igual a y, tá, galera? É o mesmo, é o valor de y. No caso aqui é quando o y de x igual a 0, aqui é o y de x igual a 1 e por aí vai. Certo? Bom, então vamos lá.
Vou dar o exemplo aqui para vocês com o L0, o L1 e o L2. Mas vocês podem fazer para outros valores também, certo? Bom, como que funciona esse L aqui do Lagrange, né? Se a gente tiver 3 pontos, o que eu vou fazer? Eu quero que você preste atenção nessa parte de baixo aqui, tá? Essa aqui, esse denominador aqui vai ser o importante no momento. Tá vendo que aqui tem um L0? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o x0 e subtrair por todos os outros x aqui. E vai multiplicar cada subtração. Ou seja, eu tenho um L0 aqui, eu vou subtrair do x1. Eu tenho o 0, vou subtrair pelo x1. E aqui eu vou subtrair o x0 pelo x2. Se eu tivesse um x3 aqui no meio, eu teria que botar mais uma aqui, que vai x0 menos x3. E por aí vai. Beleza, entendemos como é que fica aqui no denominador. Mas e o numerador? Aí que tá. Aqui tem o x0, certo? Eu vou substituir o x0 pelo x. Porque o x vai ser o que vai me dar o meu polinômio interpolador. Você tem que lembrar que o polinômio interpolador ele vai depender de x, ele é uma função de x. Então, eu preciso de um x ali no meio, certo? Então, prestem atenção que é basicamente a mesma coisa aqui. O que eu fiz foi que aqui no denominador eu botei o x0 e aqui em cima eu substituí o x0 por um x qualquer, tá? Que vai ser o que vai deixar o polinômio em função de x. No L1 é a mesma coisa. Fiz o x1 menos todos os outros x e multipliquei cada uma delas. Entenderam? Isso no denominador. No numerador, eu substituí onde tinha x1, eu substituí por x. X1 substituí por x. E mantive. Esse daqui foi um negócio assim que fez eu entender como é que funcionava essa interpolação de Lagrange. Então eu recomendo que se vocês puderem, vejam isso com mais calma, deem uma estudada, porque esses valores aqui, esses valores de L, esses valores de L, eles são o que definem a interpolação de Lagrange. Eles são muito importantes se vocês aprenderem a calcular eles, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu trouxe esse exemplo aqui que me dá 3 valores, certo? Que nem aqui em cima. Mas depois eu vou pegar outro exemplo, porque foi bem rapidinho. Bom, a minha função aqui deu 1 sobre x, certo? 1 sobre x. Então, vamos pegar aqui. Cadê? A questão que eu trouxe. Pronto, achei. Pra gente ter uma ideia. Então, vamos colocar nessa nossa tabelinha aqui de baixo. Vocês podem botar a tabela, vocês podem não botar a tabela. Fica a critério de vocês, tá? Vamos botar como é que seria esses valores aqui, né? Bom, se eu botasse x igual a 2, eu teria 1 sobre 2. Se eu botasse 2,75, eu vou ter uma aproximação para 4 sobre 11. E se eu botasse 4, ia ficar 1 sobre 4. Certo? Eu botei esse 4 sobre 11 aqui porque é o que está no meu gabarito. E por questão de... eu vou deixar tudo em fração. Depois vocês podem passar para valor decimal, né? Tranquilamente. E eu trouxe aqui pra gente também o polinômio nesse caso. Como eu tenho 3 valores, vai ser o polinômio de grau 2. Lembrem que, tipo assim, a quantidade de elementos que tem num polinômio é uma a mais do que o grau dele. Então, se eu tiver um polinômio com grau n, ele vai ter n mais 1 elementos. Tá? Lembrem disso. Então, como aqui eu tenho 3 elementos para x, eu preciso de um polinômio que tenha 3 elementos. Então, vai ser o polinômio de grau 2. Porque o polinômio de grau 2, o n é igual a 2. Logo, ele tem 2 mais 1 é igual a 3 elementos. Pronto, 3 elementos.
Então, como é que fica o nosso L0 aqui, né? A gente vai precisar fazer o L0, o L1 e o L2. Então, vamos lá. O L0, como fica aqui o nosso L0? A gente vai ter... Vamos fazer primeiro o denominador, que nem eu falei, né? Eu vou pegar o x0 e eu vou subtrair com todos os outros x que eu tenho. Que no caso, eu vou chamar esse aqui de x0, esse daqui de x1 e esse daqui de x2. Desse jeito aqui, tá? E o x vai substituir o x0. Repete em cima, só substitui o x0 por x. Então, x menos 1, x menos x2. Pronto. Como é que fica isso daqui? Eu vou ter x menos 2, ou 2,75, vezes x menos 4, sobre 2 menos 2,75 vezes 2 menos 4. Quando eu fizer isso daqui, eu vou ter que esse valor vai ser 2/3 de x menos 2,75 x menos 4. Pronto, fica assim. E o meu L1? Mesma coisa. Vamos começar aqui pela parte de baixo, né? O denominador vai ser x1 menos x0, x1 menos x2, o x menos x0 e o x menos o x2. Dessa forma aqui. Quando eu substituo os valores aqui, eu vou ter menos 16 sobre 15, x menos 2 e x menos 4. Beleza. E o meu L2, como vai ficar? Vai ficar a mesma coisa aqui embaixo. x2 menos x0 e x2 menos x1. O x vai subtrair o x0 e o x menos x1. Quando eu substituir os valores aqui, eu vou ter 2,5 vezes x menos 2 e x menos 2,75. Só um minutinho, gente, rapidinho. Bom, vamos continuar aqui, né? Então, o nosso polinômio de Lagrange, né, no grau 2, vou botar só o polinômio P assim, vai ser o L0 vezes a função de x em x0, mais o L1 em função vezes a função de x1, mais o L2, a função x2. Quando eu fizer isso daqui, eu vou ter o resultado. Fizer todas as multiplicações, todas as somas aqui, eu vou ter 1 sobre 22 vezes x ao quadrado, menos 35 sobre 88 vezes x, mais 49 sobre 44. Põe isso. Isso é o nosso polinômio. Caso eu quisesse encontrar o valor, vamos supor aqui, de x igual a 3. Vamos dizer que eu quero encontrar o valor de 3 aqui. Qual vai ser o valor aqui? Sem usar essa função aqui. Usando o polinômio, né? Pra gente ver qual é a aproximação. Bom, se eu substituir o valor de 3 aqui nesse polinômio, eu vou ter 1 sobre 22 vezes 9, menos 35 sobre 88 vezes 3, mais 49 sobre 44. Quando eu fizer essas contas aqui, eu vou ter que isso aqui é aproximadamente 0,3295. Pronto, é mais ou menos isso daqui.
o que é bem próximo da função. Se a gente substituir o valor na função, isso aqui vai dar 0,333 e por aí vai. Aí o que acontece? É uma aproximação relativamente boa, porque a gente pode aproximar esse valor aqui para 0,33. Tem esse 9 aqui, eu posso aproximar. E eu posso, como aqui vai ficar repetindo esse 3, eu posso também aproximar isso daqui para 0,33. Então, eu tenho aproximações relativamente próximas, tá vendo? Logo, esse polinômio é um bom aproximador, caso eu não soubesse essa função. Aqui eu vou mostrar um gráfico para vocês, que eu esqueci de botar aqui. Se eu botar esse gráfico aqui, vocês conseguem interpretar certinho. No intervalo que o exercício me deu, que foi de 2 até 4, o polinômio, que é esse preto aqui, ele está interpolando muito bem, tá vendo? Agora, para valores fora desse intervalo, como é o caso aqui do 1, ele fica um pouquinho fora, tá vendo? Fica um pouquinho fora. E outros valores, como o 0 aqui, ele fica, tipo assim, muito errado. Se eu botasse, não necessariamente 0, porque não posso por causa dessa função. Essa aqui é 1 sobre x, não posso ter 0. Mas se eu botasse, sei lá, 0,1, colocasse aqui, o valor ele fica muito longe, tá vendo? Vamos supor que fosse aqui. Ele fica muito longe. Então, a interpolação ela é muito boa para quando a gente tem... para você adivinhar um valor em um intervalo específico, certo? A gente consegue adivinhar o valor aqui no intervalo específico. Agora, para fora desse intervalo, aí já pode dar alguns problemas, tá? Mas ainda assim tem a sua utilidade, né? Enfim, por hoje é isso. A gente vai ficando por aqui, porque esse conteúdo de interpolação é um pouquinho mais complexo, mas a gente pode deixar essas duas aqui. Tem mais outras formas, tem mais outras interpolações, mas isso aí eu vou fazer nas semanas seguintes. Bom, por hora é isso. Vocês, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no vídeo se alguém entrou. Não. Beleza. Então, por hora é isso. Obrigado por assistir. Tenha um bom dia.